Seja bem-vindo ao canal Super-Humanos, um canal com conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal baseado na humanidade de Cristo. E no tema de hoje, desigrejados. Esse termo foi cunhado para designar aqueles que eventualmente temem a Deus, têm uma vida espiritual, mas, por alguma razão qualquer, não congregam dentro de determinadas comunidades religiosas. E compulsoriamente hoje todos nós estamos desigrejados. De maneira que eu quero deixar 5 lições básicas a respeito do significado, do sentido e, sobretudo, de como ser um desigrejado em tempos de confinamento compulsório. Meu nome é Joeli e este é mais um episódio da série Super-Humanos. Primeiramente, eu quero apresentar alguns dados do último censo do IBGE que tivemos no país. E, pasmem, de acordo com o último censo do IBGE, entre católicos e evangélicos das mais diferentes denominações religiosas e vertentes, o meio cristão no nosso país equivale a quase 90%, compreendendo aí a estimativa de 165 milhões de cristãos nesse país. Olha, eu sou obrigado a chegar à conclusão de que nós já somos desigrejados há muito tempo. Porque um país com essa praticamente 90% de cristãos ter um dos maiores índices de homicídio do mundo, equivalentes a países em guerra, superando países em guerra. Um país com 165 milhões de cristãos, que tem um dos maiores índices de criminalidade, tráfico de drogas, prostituição infantil, abuso, entre outras tantas barbaridades, me fazem pensar de que nós já estamos fora da igreja há muito tempo. Os números absolutos de crime, violência e todo tipo de barbaridade não condizem com um país com 90% de cristãos. Alguma coisa está errada. Especialmente quando os dados se cruzam e percebem-se que uma parte esmagadora desses episódios incluem pessoas que professam alguma comunidade religiosa, frequentam alguma comunidade religiosa ou professam seguir de algum modo a fé cristã. Algo está errado. Eu percebo que este episódio que estamos tendo agora é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para revermos conceitos e entendermos que a espiritualidade ela tem componentes coletivos, comungar, congregar, frequentar comunidades religiosas, tem o seu lugar, tem o seu papel, mas é como a ponta de um iceberg. Congregar é como a ponta de um iceberg. Porque a grande parte do iceberg está submersa na individualidade. A religiosidade, ela deve ter a sua grande base no individual. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. A primeira grande lição de ser um desigrejado é desenvolver a nossa espiritualidade na intimidade da solidão com Deus. E nós vemos isso amplamente nos evangelhos. Jesus ele tinha o costume de ir todos os sábados à igreja da sua época, né, a comunidade religiosa da sua época, todos os sábados, segundo o mandamento, de acordo com o seu costume, Jesus ia até as sinagogas. Assim como Jesus foi expulso também das sinagogas. E os líderes da época pressionaram o Estado para condenar Jesus à morte. Então Jesus sabia bem o que é a igreja. Jesus sabia como funcionavam comissões de igreja. Jesus sabia como funcionavam os meandros. Jesus sabia que havia jogos de poder. Jesus conhecia a igreja muito bem. O Evangelho de João diz que Jesus não precisava que alguém o dissesse sobre a natureza humana, porque ele a conhecia. Jesus sabia exatamente como funcionavam os mecanismos, os processos. Porém, sabendo de tudo isso, mesmo assim, Jesus tinha o costume de frequentar as sinagogas em seu tempo. Porém, a grande ênfase dos evangelhos é Jesus orando noites inteiras sozinho. É Jesus dizendo para os discípulos, olha, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Quando for dar uma esmola, que a tua mão não saiba o que a outra fez. Quando for orar, não sejam como aqueles que oram em praças públicas e gostam de plateia e fazem tudo para serem percebidos pelos homens. Ou seja, a religiosidade tem uma dimensão individual. E estarmos na condição de desigrejados é um estímulo, é uma oportunidade para aprendermos a desenvolver essa parcela que eu acredito que tanto falta em nosso país. Porque eu tenho sérias convicções de que se 165 milhões de cristãos
tivesse uma espiritualidade individual, eu não acredito que nós seríamos um país com índices tão elevados de criminalidade. Portanto, a primeira lição é um culto individual. Segunda lição, para sermos um desigrejado feliz, é o culto racional. O apóstolo Paulo expressa isso em uma de suas cartas, carta de Paulo aos Romanos, e acredito que é uma grande lição para nós, especialmente em tempos onde o culto se tornou uma coisa emotiva, uma espécie de catarse coletiva, onde pessoas parecem que jogam todas as suas frustrações para que naquele momento de culto possam entrar numa espécie de transe, de êxtase, e batuques, e baterias, e ritmos, e pessoas rodando e caindo, e todo esse tipo de coisa que nós conhecemos. Esse tipo de estrutura de culto é contrário ao que apresenta os evangelhos e contrário ao que apresenta o Novo Testamento. Portanto, é fora das pirotecnias que muitas igrejas utilizam para embriagar os seus membros. Eu acredito que esse momento onde estamos desigrejados seja um momento para resgatarmos o culto racional. O culto racional de ter uma renovação da mente. O grande objetivo do Espírito, atuando no coração do homem, é nos dar a mente de Cristo. Uma renovação da mente, para termos um outro olhar, um novo olhar sobre a realidade, um novo olhar sobre as coisas, e não vivermos nessa coisa confusa de cultos emotivos, cultos que não edificam coisa alguma, e a pessoa precisa ir todos os dias para alimentar aquela droga, aquele vício. Culto racional. Precisamos de um culto racional para a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Terceira lição, culto da obediência. Porque de nada adianta, o próprio Salomão diz, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. É hora de desenvolvermos em nossos lares, com nossas famílias, o culto da obediência. Quer um culto melhor do que um filho honrando um pai? Um culto melhor do que um marido que não comete adultério contra a sua esposa ou a esposa contra o marido? Um culto melhor do que jamais sair dos seus lábios um falso testemunho contra o seu semelhante? Um culto melhor do que os seus olhos não cobiçarem aquilo que não lhe pertence? Um culto melhor do que você jamais se portar como um escravo, alguém que só vive para trabalho, para conquistas, e honrar o mandamento, o quarto mandamento, que fala que nós temos 6 dias para fazer as nossas obras, e o 7º dia pertence ao Senhor? O culto da obediência. O livro de Apocalipse tem um dos versos maravilhosos que falam sobre isso, onde descreve que os santos, aqueles que têm uma vida piedosa diante do Senhor, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, experimentemos nesses tempos de sermos desigrejados o culto da obediência, o culto de obedecer a Deus e adorar em espírito e em verdade. Quarta lição, culto na vida. Eu acredito que Jesus Cristo nos ensina de que o culto é feito na vida. Pense em Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Pense em Jesus andando entre leprosos. Pense em Jesus andando entre publicanos e prostitutas. O culto verdadeiro é um culto na vida. Eu me maravilho de ouvir Jesus dizendo nos evangelhos que a comida dele era fazer a vontade de Deus. O culto de Jesus era feito no cotidiano, enquanto ele andava, enquanto ele caminhava, enquanto ele partia um pão, sem formalidades, sem liturgias, sem 4 paredes, culto feito na vida. Que lição maravilhosa. Muitas vezes nós podemos cair no grande engano de fazer uma espécie de compartimentabilização da nossa vida. E aí o sujeito é um dentro das 4 paredes da igreja, do templo, ele é outro dentro de casa, ele é outro no trabalho, ele é outro quando ele está sozinho, ele é outro quando ele está na rua. De maneira que o culto na vida apresenta um aspecto de integralidade do ser, de vivermos em espírito de culto a Deus. Essa é a 4ª lição. Quinta e última lição, culto de amor ao próximo. Eu olhando o profeta Isaías, eu percebo que nos dias de Isaías acontecia algo bem semelhante ao que acontece em nossos dias, porque o profeta diz que Deus estava praticamente assim, enjoado, enojado,
das liturgias, das formalidades, dos cultos que eles prestavam, das festas que eles faziam, porque as intenções eram impuras, o comportamento era hipócrita. No capítulo 58, Isaías fala de que adiantava, eles faziam jejum, mas ao mesmo tempo eles machucavam pessoas, ofendiam pessoas. Era um jejum parecido com o jejum do diabo que fizeram contra Paulo. No livro de Atos diz que 40 homens se reuniram para fazer um jejum contra Paulo. Eles disseram, não comeremos nem beberemos enquanto não matarmos Paulo. Perceba a loucura da religião destituída do Espírito Santo. Culto de amor ao próximo. O profeta João diz, como é possível alguém que diz que ama a Deus, que não vê, amar ao próximo que está diante dos seus próprios olhos? Culto de amor ao próximo, quanta coisa a gente pode aprender nesse momento de estarmos desigrejados, de percebermos que é como se nos deparássemos com o espelho. Quem somos nós sem terno? Quem somos nós sem gravata? Quem somos nós fora das quatro paredes? Quem somos nós fora da supervisão de anciãos? Quem somos nós fora do pastoreio mais próximo daqueles que são líderes? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quem somos nós? Culto de amor ao próximo. Eu penso que, baseado no que as Escrituras apresentam, ninguém sai de uma quarentena igual ao jeito que entrou. A quarentena separou Josué e Caleb de 10 incrédulos. A quarentena separou Moisés descendo do monte com o rosto resplandecente e os adoradores do bezerro de ouro. A quarentena de Cristo no deserto decretou de modo encarnado a palavra de Deuteronômio, e Jesus deixou provado para toda a eternidade que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ninguém sai igual de uma quarentena. E a minha pergunta final para você é: como você sairá dessa quarentena? Muito bem, esse foi mais um episódio da série Super-Humanos. Eu faço o convite para que você curta esse vídeo, a fim de que ele se torne mais relevante, que você se inscreva no canal para nós crescermos e compartilhe, para que outros desigrejados possam reavaliar a sua religião. Que Deus os abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.